Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa quinta-feira. Muita correria por aqui, mas consegui um tempinho para bater esse papo com vocês, porque tem notícia, né, gente? Tem notícia, a gente tem que aparecer aqui no canal Ilan FC. Thiago Silva, hein, gente? O cara deu ar da graça, quem diria, para dar uma pista, para mim, quase definitiva do que está praticamente certo agora para o meio do ano. Vamos falar também sobre a montagem do time para o clássico contra o Vasco. O Fluminense está a 13 jogos sem ganhar um clássico carioca, meus amigos. Como é que vai montar o time? O Fernando Diniz, que, aliás, tem uma sequência duríssima, mas muito mais do que isso. Uma sequência de fogo e que realmente pode decidir o futuro dele. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Sejam todos muito bem-vindos, Tapete Vermelho. Se você ainda não é um dos mais de 26 mil inscritos aqui em menos de 2 meses, dá essa moral, clica aí embaixo na inscrição, é de graça e, claro, é muito, muito importante, é fundamental o seu like, também é de graça, é só clicar aí embaixo. Galera, quem diria, hein? Thiago Silva, né, ídolo de uma parte ainda da torcida do Fluminense, né, de boa parte, o pessoal tá meio amolado, tá meio de saco cheio com a espera, o cara vai fazer 40 anos, não vem nunca? Pois é, mas hoje deu uma pista a mais. Uma matéria publicada pelo site Trivela, do jornalista Caio Blois, disse, né, no texto, que Thiago Silva ainda está esperando, deixando o Fluminense, na verdade, em espera, em compasso de espera, e porque ele ainda conta, inclusive, com a possibilidade de renovação de contrato com o Chelsea, assim como aguarda propostas da Europa. E aí o Thiago Silva foi lá e se manifestou. Disse o seguinte, está aí na matéria do Netflix, fake news, diz Thiago Silva sobre notícia de priorizar a renovação com o Chelsea. Olha ele aí com uma foto segurando a camisa ao lado do Marcão. São grandes amigos, jogaram juntos no Fluminense e são amigos pessoais até hoje. E olha aqui a postagem do Thiago Silva em resposta à matéria do Trivela. Fake news. Né? E aí quem é que aparece embaixo aplaudindo, né, apoiando o Thiago Silva? Exatamente, o Marcão. É isso aí, galera. Eu acho que isso aí é uma pista, né? Vale lembrar que o zagueiro disputou 4 Copas do Mundo pela seleção pentacampeã e terá seu contrato encerrado com os Blues no fim desse primeiro semestre de 2024 e também ele é o plano A, B e C dos dirigentes tricolores para a zaga, segundo o portal Globo Esporte. Primeiro quero dizer que respeito completamente o trabalho e a apuração, a reportagem do colega do Caio Blois lá do Trivela. Trouxemos aqui a reação do Thiago Silva. A informação que eu tenho, né, a apuração que eu tenho, caminha um pouco na direção desse comentário do próprio Thiago, né, de que já há um acerto, já está tudo certo, já está apalavrado, ele não quer falar nada por enquanto, e o Fluminense também não vai falar nada, porque ainda há um contrato em vigor com o Chelsea. E porque não está 100% certo. Né? Ele apalavrou, mas se algo muito excepcional aparecer de proposta para ele daqui até o fim do contrato, ele pode mudar de ideia. Então, se trata disso, mas está muito mais, mas muito, muito mais para o sim do que para o não. Né? Eu não faço questão nenhuma, já disse aqui minha opinião para vocês, mas acho sim, né? Acho que é muito provável que Thiago Silva vai aportar com a camisa tricolor no meio da temporada, quando terminar o contrato dele lá com o Chelsea. Vamos lá, galera. O Fluminense joga com o Vasco depois da manhã, né? 4 da tarde no Maracanã, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, já está em situação desconfortável, tem um pontinho só, está na parte de baixo ali da classificação, e tem que se recuperar, né? Tem que vencer esse jogo, primeiro para dar um respiro no campeonato. Já pensou? 3 jogos, nenhuma vitória, se empatar fica com 2 pontos em 9 disputados, se perder terá 1 ponto em 9 disputados. Já começa a ficar aí meio ruim para pensar em objetivo grande. O objetivo grande do Fluminense qual é hoje? É chegar em Libertadores, é Sul-Americana? Não, né, gente? O Fluminense é o campeão da América, tem que pensar em quem? Em título brasileiro. Não era isso que se discutia até poucos dias atrás? Fluminense é candidato ou não é candidato ao título brasileiro? Eu sempre achei meio complicado pelo que está jogando, pela temporada que está fazendo. E, por enquanto, está confirmando essa minha expectativa, essa impressão que eu tenho e que muita gente tem. Mas, claro, dá tempo de recuperar. É comecinho de campeonato. Mas se não ganhar do Vasco, aí, amigo, já começa a ficar um negócio muito baixo astral, já começa a ficar muito distante de quem está despontando. Flamengo e Internacional já tem 2 vitórias em 2 jogos, né? Já venceram fora de casa. Enfim, é uma vitória crucial, inclusive para quebrar aquela sequência super incômoda, realmente mais do que incômoda, né? Para o torcedor
que não vê o Fluminense vencer um clássico do Rio de Janeiro há 13 confrontos. Até outro dia, o Fluminense era o rei dos clássicos no Rio. E agora, de repente, de uns meses para cá, não ganhou de ninguém, né? A última vitória em clássico foi na finalíssima do Campeonato Carioca do ano passado, em 2023, aqueles 4-1 sobre o Flamengo. De lá para cá, não venceu mais nenhum clássico carioca. 13 confrontos, nenhuma vitória. Amigo, não tem hora melhor, mais adequada para ganhar um clássico do que agora. Por todos os motivos, inclusive para recuperar o moral, recuperar a confiança que está em falta. O time vai ter 3 retornos, né? Felipe Melo e Marcelo foram poupados do jogo contra o Bahia, vão estar à disposição, acho que serão titulares, e o Keno, que já voltou a treinar, poderia até jogar, mas acho muito difícil. Primeiro que está voltando de lesão, de um período longo, né? De uma coisa delicada no tornozelo, e segundo, amigo, porque o lugar dele está ocupado. O Keno vai tomar o lugar do Marquinhos a essa altura do campeonato, ou do Arias? Ou de quem? Né? Então está muito complicado para o Keno voltar a ser titular, e eu acho que para o Diniz é até um certo alívio que ele esteja voltando de um período de lesão, fora de forma, fora de ritmo de jogo, porque é menos um problema para ele resolver. Então o ataque certamente terá Marquinhos, Cano e Arias novamente. Galera, por falar em sequência, falar em recuperação, meu amigo, o que vem por aí para o Diniz é nada menos, né, do que uma prova de fogo. Que pode decidir essa prova de fogo, inclusive o futuro dele. Não é modo de dizer, tenho convicção do que estou falando. Vou mostrar para vocês o que ele vai enfrentar agora pelo caminho e explicar para vocês, né, a questão da instabilidade atual do Diniz e, mais do que isso, trazer informação sobre a situação dele no momento em relação à permanência no clube. Olha só a sequência que vai ter o Fluminense a partir deste sábado contra o Vasco. Próximos jogos. Isso aí está no GE, tá, galera? Fluminense e Vasco. Flu é um mandante no Maracanã, mas é um clássico, né? E o Fluminense, para lembrar, para quem não está lembrando, recentemente empatou com o Vasco em 0-0 no Carioca, sendo inferior. Já não foi bem contra o Vasco naquele jogo do Carioca. Então, meus amigos, tem esse desafio de quebrar a sequência sem vitória em clássico, mas é um jogo dificílimo e é aquilo, clássico, você sabe como é que funciona, né? Não é um jogo comum, mesmo o Fluminense sendo mandante, não interfere em praticamente nada. Aí, na sequência, semana que vem, no meio de semana, fora de casa, Libertadores, jogo no Paraguai, Cerro Porteño e Fluminense. Jogo duro, meus amigos, jogo duro. Na sequência, fim de semana, no seguinte, Corinthians e Fluminense lá em São Paulo. Então, Vasco e Fluminense, né? Fluminense e Vasco clássico, Cerro Porteño fora, Corinthians fora. Na sequência, olha aí o quarto jogo consecutivo, Sampaio Corrêa e Fluminense, Copa do Brasil, esse é lá no Maranhão. Esse é o menos complicado aí da sequência, né? Porque é fora de casa, mas é o Sampaio Corrêa, o Fluminense tem até obrigação de vencer fora. Mas é aquela armadilha, porque se não vencer, aí piora muito a situação do Diniz num confronto em que o Fluminense tem mais obrigação do que nos outros que eu estou mostrando aqui. Depois do Sampaio Corrêa no Maranhão, tem Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense é o mandante, sim, mas é o Atlético Mineiro, que é um dos melhores times do campeonato, e esse jogo provavelmente não será no Maracanã. Tem show da Madonna no mesmo dia, no Rio de Janeiro, na mesma noite. A Polícia Militar, por enquanto, diz que não tem como garantir fazer um evento do tamanho do show da Madonna junto com o jogo de futebol no Maracanã. Então, esse jogo contra o Atlético Mineiro deve passar para outro lugar. Talvez Volta Redonda, que a gente sabe não é a mesma coisa para o Fluminense enfrentar ninguém. Aliás, perdeu recentemente do próprio Atlético jogando lá. Então, outra pedreira, outro fogo aí para o Diniz. Colo-Colo e Fluminense. Logo depois, meus amigos, vai jogar depois no Chile. Tudo isso aí na sequência. E ainda, depois do jogo do Colo-Colo, São Paulo e Fluminense em São Paulo. Gente, é ou não é uma prova ou uma maratona de fogo para o Fernando Diniz? A minha pergunta para vocês é a seguinte. Esses 7 jogos, eles podem pautar, podem direcionar a continuidade ou não do Fernando Diniz do Fluminense? Na minha opinião, absolutamente sim. Pode sim, porque já há uma pressão hoje relativamente grande. Eu nunca vi, durante a gestão Fernando Diniz, um nível de insatisfação, não é total, não é unânime, e não é todo mundo que está insatisfeito que diz fora Diniz. Não se trata disso. Mas há um nível de insatisfação, de estresse crescente e, nesse momento, muito grande. Eu não consigo imaginar que o Diniz chegue, digamos,
numa sequência de 7 jogos que tem aí pela frente, duríssimos, nessa situação de mandos de campo fora, jogo internacional fora, pode ficar mal no Brasileiro, pode estar numa situação muito desconfortável na Libertadores, depois desses 7 jogos. Não consigo imaginar o Diniz chegar ao fim dessa sequência de 7 jogos, por exemplo, com mais resultados ruins do que bons, e ficar tranquilo e seguir normalmente no cargo. Não consigo imaginar isso, não. E mais do que isso, né? Não tenho nem certeza que se ele tiver, por exemplo, uma sequência ruim agora nos próximos 2 ou 3 jogos, que ele vai ter pela frente aí Vasco, depois tem Libertadores fora, e depois tem Corinthians fora. Nesses 2 ou 3 jogos próximos, se já tiver resultados ruins, não tenho nem certeza se ele vai chegar ao fim dessa sequência dos 7 jogos. Tem isso também. Ilan, mas o Mário Bittencourt não manda embora o Diniz. É um fato. É muito, muito, muito difícil imaginar uma situação em que o Mário realmente demita o Fernando Diniz. Isso é uma realidade. Mas a outra forma do Diniz, por exemplo, não continuar no Fluminense, há outras 2 formas, né? Na verdade, todas essas 2 formas, na verdade, são a mesma. O Diniz pode ficar profundamente incomodado, desconfortável, pressionado o suficiente para largar o barco, seja no meio dessa sequência, se tiver resultados desfavoráveis, ou no fim da sequência, né, no fim desses 7 jogos, pode, porque ele já tem demonstrado desconforto e muita impaciência nas coletivas, né? Mostra o nível de tensão e como ele está se sentindo nas cordas, como ele está se sentindo encurralado. Isso está muito claro. Imagina com essa sequência que vem por aí. Pode acontecer dele pedir o boné? Pode, né? E ao mesmo tempo, que é quase a mesma coisa, o Mário, embora não demita, ele pode tornar a situação do Diniz um pouco difícil. Ele pode, por exemplo, passar a não se solidarizar publicamente mais com o Diniz, pode não mais ligar para o Diniz para prestar solidariedade, ele pode, ainda que de uma forma sutil, isolar o Diniz. Por que, gente, que eu estou dizendo isso, inclusive? Porque já há, e aí é informação, já há focos dentro do Fluminense de insatisfação e de uma certa pressão, de um zum, não do Mário falar sobre isso, mas de pessoas próximas ao Mário. Então já tem gente buzinando no ouvido dele, né? E repito, pessoas próximas ao presidente. Essas pessoas, de uma certa forma, estão tentando já de formas diversas fazer o Mário refletir e pensar se vale realmente a pena morrer abraçado com o Diniz, se as coisas continuarem não dando certo. Em outras palavras, para ir no popular do futebol, Diniz já está sendo ligeiramente, sutilmente fritado. O fogo é baixinho, a frigideira é pequena, tem pouco tempero e ainda é reversível, ele não está queimado definitivamente, ainda não está frito completamente, mas já há um foguinho baixo, uma discreta frigideira, e eu não tenho dúvida em dizer que esses próximos 7 jogos podem e devem pautar a continuidade dele ou não no Fluminense. E claro, tem outro lado, se ele se sair muito bem nos 7 jogos, não significa ganhar os 7, mas se ele for bem nessa sequência, obviamente ele termina essa sequência, ou seja, é para o bem e para o mal, né? Ele pode terminar muito fortalecido e recuperado para seguir o seu trabalho. Eu vou torcer para a opção B. Eu vou torcer para que as coisas deem certo e o Diniz reencontre seu caminho. Ele é um treinador com muita capacidade, não está num momento bom, é indiscutível, merece as críticas, merece muito as críticas. Mas eu vou torcer para que ele reencontre o seu melhor trabalho, que o Fluminense não precise procurar um outro treinador, até porque não está fácil uma tarefa como essa. Tá bom? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam sobre esse processo aí, de um comecinho de fritura do Diniz, e se ele vai resistir à sequência ou não. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê. Valeu, galera, um abraço.